Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, seja bem-vindo ao Mundial Telenotícias e começamos agora mais uma edição informativa. Acompanhe. Mais de 10 mortos em um bombardeio contra um edifício no leste da Ucrânia. O ataque aconteceu durante a noite em Chasiv Yar, de 12 mil habitantes no sudeste de Kramatorsk. O governador da região de Donetsk afirmou que um prédio de 4 andares foi atingido por um míssil russo. Até agora, quase 600 civis morreram e mais de 1.500 ficaram feridos na região desde o começo da invasão russa em 24 de fevereiro. O exército russo, que reivindicou no começo do mês a tomada de Lugansk, busca o controle de Donetsk, o que permitiria o domínio de toda a região mineradora do Donbass. Kiev acusa a Rússia de roubar as colheitas de trigo nas áreas ocupadas e vendê-las de maneira ilegal no mercado internacional. As autoridades instaladas pela Rússia em Kharkiv disseram que a temporada de colheita começou nos territórios libertados da região, de acordo com a agência RIA Novosti. A Rússia vai facilitar a concessão de nacionalidade a todos os ucranianos. A medida já era aplicada aos territórios sob domínio de Moscou. A Rússia anunciou nesta segunda-feira que está facilitando o acesso à nacionalidade russa para todos os ucranianos. O país amplia assim uma medida que até agora era aplicada apenas aos territórios da Ucrânia ocupados por suas forças. Um decreto do presidente Vladimir Putin, publicado nesta segunda, afirma que os cidadãos da Ucrânia dispõem do direito de solicitar a cidadania da Federação Russa conforme o procedimento simplificado. Com isso, Putin estende para todos os ucranianos uma medida aprovada em maio deste ano para os moradores de Zaporísia e de Kherson, em grande parte ocupada por suas forças desde a ofensiva lançada em fevereiro. As autoridades de ocupação destas duas regiões já anunciaram que preparam um referendo sobre a anexação à Rússia. Moradores de Lugansk e Donetsk também podiam se candidatar para obter a nacionalidade. A Rússia é acusada de distribuir passaportes nos países vizinhos para estabelecer sua influência. Antes da Ucrânia, fez o mesmo nas regiões separatistas da Ossétia do Sul e da Abcásia, na Geórgia, e na Transnítria, na Moldávia. Ucrânia, Geórgia e Moldávia são ex-repúblicas soviéticas com ambições pró-ocidentais. O grupo italiano de energia Eni informou nesta segunda-feira que a empresa russa Gazprom anunciou uma nova redução do abastecimento de gás para a Itália. A mudança veio com o início de uma operação de manutenção de 10 dias no gasoduto Nord Stream. A média diária do fornecimento dos últimos dias foi de 32 milhões de metros cúbicos e vai passar para 21 milhões. Uma pequena parte do gás fornecido pelo grupo russo à Itália é transportada por meio do gasoduto Nord Stream, que foi paralisado nesta segunda-feira para manutenção. A maior parte do gás russo que chega à península passa pela Ucrânia através do gasoduto TAG. As exportações de gás russo para a Europa estão em queda constante desde que os países ocidentais adotaram sanções contra Moscou pela invasão no país vizinho. A Gazprom interrompeu o abastecimento a vários clientes europeus que se negaram a fazer os pagamentos em rublos. Quase metade das empresas estrangeiras que têm um contrato de fornecimento de gás com a estatal russa abriram uma conta em rublos no Gazprom Bank para efetuar os pagamentos. A ENI, que tem 30% das ações controladas pelo Estado italiano, abriu uma conta em euros e outra em rublos no banco para pagar o fornecimento e cumprir as exigências de Moscou. Centenas de pessoas se reuniram em Brasília para pedir por mais acesso às armas de fogo. Desde que o presidente chegou ao poder,
o número de registrados para possuir armas no Brasil aumentou 474%. O encontro, realizado no Dia Mundial da Destruição das Armas, foi organizado pelo Grupo Pro Armas, definido pelos dirigentes como o maior movimento armamentista da América Latina. A convocação foi feita em defesa do que os organizadores chamam de direito à autodefesa, escolha e segurança. São 0 invasões desde que o Bolsonaro assumiu. É porque vagabundo ele só respeita o que ele teme. E todo mundo tem medo de tomar tiro. Não vem com essa historinha falar, ai, o criminoso não tem que perder. Tem sim. E se ele souber que nós estamos armados, certamente ele vai pensar 2 vezes. E assim, hoje a população fica refém da criminalidade, da bandidagem, que é onde estão as armas ilegais. A maioria das pessoas que estão aqui, né, lutam pela posse, pelo direito de adquirir armas, né, pelo simples fato da gente também poder se defender, não ficar à mercê de bandido. Desde que chegou ao poder em 2019, Bolsonaro flexibilizou por meio de decretos as exigências para ter acesso a armas de fogo, assim como o número permitido de armas e munições por pessoa. Entre 2018 e 2022, o número de registrados para possuir armas no Brasil aumentou 474%, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com base em dados do Exército e da Polícia Federal. Já o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta segunda-feira que uma enxurrada de armas está transformando as comunidades americanas em campos de extermínio. O comentário foi feito na Casa Branca para marcar a nova legislação de controle de armas que ele assinou em 25 de junho. Biden disse que a nova legislação foi o primeiro progresso significativo em 30 anos, mas não foi longe o suficiente para conter a violência armada no país. O presidente americano citou recentes tiroteios em massa que deixaram 19 alunos e 2 professores mortos na escola primária do Texas, 10 mortos em um supermercado em Nova York e 7 mortos em um desfile de 4 de julho em Illinois. Ele pontuou ainda que todos os dias há assassinatos trágicos que não chegam às manchetes. Biden prometeu restaurar a proibição de fuzis de assalto que existiu de 1994 a 2004. Desde que a lei foi suspensa, milhões de armas militares semiautomáticas de alta potência foram vendidas em todo o país e usadas repetidamente em tiroteios em massa. Biden disse que apoia o direito constitucional de portar armas, mas também apontou que as armas se tornaram a principal causa de morte de crianças em todo o país. Enfrentamos literalmente uma escolha moral neste país, uma escolha moral com profundas implicações no mundo real. Daremos passos largos para cumprir uma responsabilidade e proteger os inocentes e manter a fé nos direitos constitucionais? Eu digo que sim, e é isso que estamos fazendo aqui hoje. I say yes, and that's what we're doing here today. O até então primeiro-ministro britânico Boris Johnson não vai apoiar nenhum candidato à sucessão. Ele está prestes a deixar o cargo depois de renunciar na semana passada à liderança do Partido Conservador. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson declarou nesta segunda-feira que não vai apoiar nenhum dos 11 candidatos que querem substituí-lo na liderança do Partido Conservador. Don't want to say any more about all that. There's a contest underway, and that must happen. And I wouldn't want to damage anybody's chances by offering my support. I just have to get on. I have to get on. And in the last few days and weeks, the job of the constitutional function of the Prime Minister in this situation is to discharge the mandate, to continue to discharge the mandate. And that's what I'm doing. Esta foi a primeira aparição pública de Johnson após o anúncio da renúncia na última quinta-feira, após se envolver em uma série de escândalos. O ex-prefeito de Londres fica à frente do governo até que seu sucessor seja escolhido. A lista de candidatos inclui a ministra das Relações Exteriores Liz Truss, o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak e o ex-ministro da Saúde Sajid Javid, entre outros. E depois do intervalo voltamos com muito mais. Até já.
Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo. É uma satisfação conduzir os primeiros clipes de série no Brasil. Senta boa, Brasil! É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Macau iniciou nesta segunda-feira o primeiro confinamento desde o começo da pandemia. A medida veio com o objetivo de conter a onda de Covid-19 mais grave registrada até agora na região. O governo da ex-colônia portuguesa anunciou uma semana de confinamento a partir desta segunda, depois do registro de mais de 1.500 infecções nas últimas semanas. Este é o primeiro confinamento em mais de 2 anos em Macau, o que acaba com um acordo entre a administração local e os cassinos de que apenas os estabelecimentos onde foram detectados casos seriam fechados temporariamente. Macau é o único lugar da China em que os cassinos são permitidos, mas a pandemia afetou consideravelmente esta fonte de receita da região semi-autônoma, que adotou uma estratégia de Covid-0 parecida com a de Pequim. A partir desta segunda, os moradores só podem sair de casa para comprar produtos de primeira necessidade e para fazer testes de Covid. Alguns serviços públicos e estabelecimentos comerciais, como supermercados e farmácias, podem permanecer abertos. As agências sanitárias da União Europeia recomendaram nesta segunda-feira uma segunda dose de reforço da vacina anti-Covid. A medida é voltada a todos os maiores de 60 anos. Até agora, apenas os maiores de 80 anos eram imunizados com a 4ª dose. A decisão foi tomada por causa da vasta onda de casos no velho continente. A recomendação foi feita em um comunicado conjunto da Comissária Europeia da Saúde, Stella Kyriakides, do Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças e da Agência Europeia de Medicamentos. As autoridades pediram que as pessoas com mais de 60 anos ou vulneráveis se apresentem para receber o imunizante. A direção do Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças detalhou que a Europa enfrenta um aumento dos casos de Covid, mas também uma tendência de alta do número de hospitalizações e atendimentos em emergência em vários países. A alta se deve principalmente à subvariante BA5 da Omicron. Segundo os últimos dados da Organização Mundial da Saúde para a região da Europa, que abrange cerca de 50 países, o número de casos de Covid está em forte aumento desde o final de maio. A coalizão que governa o Japão venceu as eleições para o Senado. O pleito realizado no domingo foi marcado pelo assassinato do ex-primeiro-ministro na sexta-feira durante um evento de campanha. O Partido Liberal Democrata, que governa o país e ao qual o Abe pertencia, e o aliado Komeito devem obter entre 69 e 83 das 125 cadeiras da Câmara Alta, de acordo com uma projeção do canal estatal NHK. Mesmo antes do assassinato, a coalizão já era favorita, mas a morte de Abe pode ter causado um impacto no número de cadeiras conquistadas. O assassinato provocou um grande choque no país e na comunidade internacional, inclusive em países com os quais o ex-premier teve relações tensas, como China e Coreia do Sul. O Japão é um país com poucos crimes violentos e tem leis rígidas sobre o porte de armas e, por consequência, a segurança nos atos de campanha não é tão severa. As eleições deste domingo consolidam o poder do PLD e o primeiro-ministro Fumio Kishida vai ter uma posição ainda melhor, já que o país não vai ter eleições nos próximos 3 anos.
Um dia depois do Partido Liberal Democrata consolidar a maioria no Senado, parentes e amigos de Shinzo Abe compareceram ao funeral do ex-primeiro-ministro japonês em Tóquio. Parentes e amigos de Shinzo Abe prestaram homenagens nesta segunda-feira em Tóquio ao ex-primeiro-ministro japonês assassinado na última sexta-feira. O carro fúnebre com o corpo de Abe chegou ao templo de Zojoji para o funeral com a presença de autoridades e empresários. Na véspera, o Partido Liberal Democrata, do qual o ex-primeiro-ministro fazia parte e participava de um evento de campanha no momento do ataque, consolidou a maioria no Senado japonês. O acusado pelo assassinato está detido e declarou aos investigadores que atacou Abe porque acreditava que o político estava vinculado a uma organização religiosa. A mãe do suspeito é integrante da Igreja da Unificação, como confirmou a entidade nesta segunda. Durante as eleições para o Senado no domingo, que aconteceram apesar da grande comoção nacional provocada pelo assassinato, o primeiro-ministro Fumio Kishida destacou a importância de mostrar que a violência não pode derrotar a democracia. A seita Moon confirmou que a mãe do homem preso, acusado de assassinar Shinzo Abe, é integrante da Igreja da Unificação. Tetsuya Yamagami estava irritado com o grupo e decidiu matar Abe porque pensava que o ex-premier tinha um vínculo com ela. Tetsuya Yamagami estava irritado com o grupo e decidiu matar Abe porque pensava que o ex-premier tinha um vínculo com a entidade. A empresa japonesa mencionou uma organização religiosa sem revelar o nome e afirmou que o acusado estava irritado por causa das doações que a mãe tinha feito que deixaram a família em grande dificuldade financeira. O presidente da Igreja da Unificação, Tomohiro Tanaka, confirmou a informação, mas disse que Abe nunca foi um dos membros ou conselheiros. Shinzo Abe morreu depois de ser baleado na sexta-feira no momento em que discursava em um comício antes das eleições para o Senado do último domingo. A Igreja da Unificação foi fundada em 1954 na Coreia do Sul por Sun Myung-moon e está presente em outros países, como o próprio Japão e os Estados Unidos. Oficialmente chamada de Associação das Famílias para a Unificação e a Paz Mundial, os ensinamentos da seita são baseados na Bíblia, mas com novas interpretações. 2 tiroteios em bares na África do Sul deixaram pelo menos 19 mortos em um distrito próximo de Joanesburgo e em uma cidade do leste do país. Os criminosos parecem ter atirado de maneira aleatória contra os clientes dos estabelecimentos. Os criminosos parecem ter atirado de maneira aleatória contra os clientes dos estabelecimentos. Em Soweto, distrito ao lado de Joanesburgo, 15 pessoas morreram, enquanto na cidade de Pietermaritzburgo, no leste do país, 4 morreram quando vários homens atiraram de maneira indiscriminada contra os clientes de uma taberna. A semelhança no modo de operação intriga os investigadores, ainda que os tiroteios sejam frequentes na África do Sul, um dos países mais violentos do mundo. Na tragédia de Soweto, histórico subúrbio da capital sul-africana, a polícia recebeu uma ligação pouco depois da meia-noite e, ao chegar ao local, encontrou 12 mortos por ferimentos de tiro. 11 feridos foram levados para o hospital e 3 não resistiram aos ferimentos. As vítimas tinham entre 19 e 35 anos. Em Pietermaritzburgo, o tiroteio começou perto de 8h30 no horário local, deixando 4 mortos e 8 feridos. De acordo com o prefeito, não houve assaltos ou brigas. Os 2 incidentes acontecem 1 ano depois da mais grave onda de violência na África do Sul desde o fim do apartheid. Em julho de 2021, vários distúrbios deixaram 350 mortos e milhares de detidos com saques e destruição de fábricas. E agora é só 1 minuto para o intervalo e já voltamos. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. É preciso coragem para olhar para o passado e ver as adversidades que superamos. Durante todo o caminho, enfrentamos batalhas, fazemos escolhas e sabemos que não chegamos sozinhos onde estamos. A Marinha está repleta de grandes heróis que inspiram novas histórias. Somos a força que transforma.
Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Os manifestantes que exigem a saída do presidente do Sri Lanka se negam a deixar o palácio presidencial. O local foi invadido no sábado em uma ação que obrigou a fuga de Gotabaya Rajapaksa. O presidente do parlamento afirmou que Rajapaksa vai apresentar a renúncia na quarta-feira para garantir uma transição pacífica. Os acontecimentos foram o ápice de uma onda de protestos na ilha, imersa em uma crise econômica e política sem precedentes, atribuída pelos manifestantes à gestão do presidente. Centenas de milhares de pessoas se reuniram na capital Colombo para exigir que Rajapaksa assuma a responsabilidade pela escassez de remédios, comida e combustível, que levou um país relativamente próspero ao caos. Depois de invadirem o palácio presidencial, a multidão se aproveitou das instalações, alguns tomaram banho de piscina, outros se deitaram na cama do presidente e alguns revistaram os pertences do líder nos armários da suíte. Neste domingo, a ONU advertiu sobre a possibilidade de uma grave crise humanitária, enquanto os Estados Unidos pediram uma atuação rápida dos líderes para encontrar soluções a longo prazo e a União Europeia pediu uma transição pacífica, democrática e ordenada. O Papa Francisco expressou solidariedade com o povo do Sri Lanka. Me uno à dor do povo do Sri Lanka que segue sofrendo os efeitos da instabilidade política e econômica. Junto com os bispos do país, renovo meu chamado à paz e imploro às autoridades que não ignorem o clamor dos pobres e as necessidades do povo. O Sri Lanka enfrenta há meses escassez de alimentos básicos, cortes de luz e uma inflação galopante depois do país esgotar as reservas de divisas necessárias para as importações. O premiado cineasta dissidente iraniano Jafar Panahi foi preso nesta segunda-feira. Ele é o terceiro diretor de cinema a ser detido em menos de uma semana. Panahi, de 62 anos, ganhou um Urso de Ouro no Festival de Cinema de Berlim em 2015. Segundo uma agência de notícias local, Jafar Panahi foi preso quando foi ao escritório do promotor para acompanhar a situação de outro cineasta, Mohamed Rasuluf. A agência de notícias estatal IRNA informou na sexta-feira que Rasuluf, também o cineasta premiado, havia sido preso junto com o colega Mustafa Alemad. Panahi ganhou uma série de prêmios em festivais internacionais por filmes que criticaram o Irã moderno, incluindo o prêmio principal em Berlim por Táxi, em 2015, e melhor roteiro em Cannes por seu filme Três Faces, em 2018. Após seu apoio a protestos contra o governo, ele foi preso em 2010. Mais tarde, ele foi condenado por propaganda contra o sistema, sentenciado a 6 anos de prisão e proibido de dirigir ou escrever filmes. Desde então, ele está impedido de sair do país para receber qualquer um dos seus prêmios. Bernie Ecclestone, ex-chefe da Fórmula 1, vai ser julgado no Reino Unido por fraudar o fisco. Ele teria omitido bens no exterior equivalentes a 2 bilhões e 500 milhões de reais. Em um comunicado, Andrew Penhale, que dirige o Crown Prosecution Service, o serviço fiscal da coroa, escreveu que foram analisados os elementos transmitidos pelo fisco. O texto também informa que foi autorizada a acusação de Ecclestone por falsas declarações em relação à não declaração da existência de bens no exterior. O diretor do fisco inglês ainda afirma que é de extrema importância que não haja reportagem, nenhum comentário ou compartilhamento de informações online que possam prejudicar o processo. Bernie Ecclestone, de 91 anos, liderou a Fórmula 1 por quase 4 décadas e renunciou ao cargo de chefe da elite do automobilismo em 2017, depois de ser demitido pelo detentor dos direitos comerciais da categoria, o grupo americano Liberty Media. Uma audiência foi marcada para 22 de agosto no Tribunal de Westminster de Londres, mas não foi especificado se Ecclestone deve comparecer. Ángel Di Maria completou a transferência para a Juventus, depois de ser dispensado pelo Paris Saint-Germain no final da temporada passada.
O atacante argentino receberá um salário de 7 milhões de euros durante a temporada em Turim. O jogador, de 34 anos, se junta à Juve antes da Copa do Mundo de Inverno no Catar. Di Maria deixou o PSG depois que os campeões franceses decidiram não renovar seu contrato na temporada passada. A posição dele no clube foi rebaixada pela chegada do companheiro de seleção argentino Lionel Messi no verão passado. Di Maria jogou 295 vezes em todas as competições pelo PSG, marcando 92 gols e somando 112 assistências em 7 anos, em Paris. Ele ganhou 5 títulos da Liga e 5 Copas da França, mas perdeu a Liga dos Campeões em 2020, quando o PSG foi derrotado na final pelo Bayern de Munique. A Juventus também está preparando para o retorno do meio-campo francês Paul Pogba. O time tenta se recuperar de uma campanha em que ficou em 4º lugar, 16 pontos atrás do campeão da Liga, o Milan. A população mundial deve alcançar a marca de 8 bilhões de pessoas no dia 15 de novembro. A projeção feita pela Organização das Nações Unidas também aponta que a Índia vai superar a China como o país de maior população em 2023. A projeção feita pela Organização das Nações Unidas também aponta que a Índia vai superar a China como o país de maior população em 2023. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que o marco populacional é uma recordação de nossa responsabilidade compartilhada de cuidar do nosso planeta e um momento para refletir sobre onde estamos em dívida com nossos compromissos mútuos. Ele lembrou ainda que os avanços na saúde prolongaram a expectativa de vida e reduziram drasticamente as taxas de mortalidade materna e infantil. A projeção do Departamento de Economia e Assuntos Sociais da ONU afirma que a população mundial está crescendo no ritmo mais lento desde 1950. O mundo deve alcançar 8 bilhões e meio de habitantes em 2030 e 9 bilhões e 700 milhões em 2050. Na década de 2080, deve chegar ao pico de quase 10 bilhões e 400 milhões, antes de registrar estabilidade até 2100. Atualmente se observa uma queda líquida nas taxas de natalidade dos países em desenvolvimento. Enquanto isso, mais da metade do crescimento projetado na população mundial nas próximas décadas será concentrado em 8 países. São eles: República Democrática do Congo, Egito, Etiópia, Índia, Nigéria, Paquistão, Filipinas e Tanzânia. E olha só que legal, Rogelio Condori bate nas teclas de sua máquina de escrever com um olhar fixo no papel. De terno e chapéu, ele preenche formulários e escreve palavras de amor, sempre alheio ao burburinho de uma rua no centro de La Paz, repleta de carros e ambulantes. Me llamo Rogelio Condori Torres. Soy trabajador en impuestos tributarios en este lugar, que es la calle Colón y Mercado, desde el año 1985. Atendemos todo lo que es impuesto nacional y alguna vez hemos hecho carta de amor. Yo escribí, amor mío, que lo otro, que los años que han pasado no son en vanos. Reconsidere nuestra situación. Y lo había entregado la carta. Y volvió de un mes. Oye, profe Rogelio, me es reconciliable, dice. Pero gracias a la carta de amor. Es apasionante la calle. Ves todo. También lo malo ves.
la máquina de escribir es más manejable. Es rápido. Lo metes la hoja, no mientras en la computadora hay que graduarla. Hay que estar buscando el formato, ¿no? El curandero o el médico te puede decir, bueno, tu vida ya se acabó, el otro, pero Dios Altísimo te puede alargar. Yo creo que esto de máquina de escribir va a continuar. Aunque ya tenemos nosotros ya una oficina contable, con internet, con computadora completo. Con calma. Todo el día, hasta las 4. Y si ya no hay, me voy feliz con la misión cumplida, ¿no? Se desaparece, ¿no? Pero siempre van a venir por cartas de amor también, ¿no? E por aqui encerramos esta edição informativa, mas daqui a pouco tem mais. Até lá. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.